Alô, galera do Biografia Exata! Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que viveu há 4.000 anos. Quem foi essa mulher? De quem ela foi esposa? Colabore com o nosso canal, inscreva-se nele, dá o seu joinha, dá o seu amei, deixe o seu comentário também. Agar, serva egípcia de Sara, mais tarde concubina de Abraão e mãe de Ismael. Quando estava no Egito, devido a uma fome na terra de Canaã, Abraão veio a ter servos e servas, e pode ser que Agar se tenha tornado serva de Sara nesta época. Visto que Sara continuava estéril, ela solicitou a Abraão que tivesse relações sexuais com Agar, entregando a Abraão como esposa. Mas, ao ficar grávida, Agar começou a desprezar sua esposa a tal ponto que Sara se queixou com seu marido. Portanto, Abraão disse a Sara: eis que a tua serva está à tua disposição, faze com ela o que parece bem aos teus olhos. Sara começou então a humilhá-la, de modo que Agar fugiu dela. Na fonte a caminho de Sur, o anjo do verdadeiro Deus Jeová encontrou Agar e a instruiu que voltasse para sua senhora e se humilhasse sob a mão dela. Ademais, foi-lhe dito que Jeová multiplicaria grandemente a descendência dela e que o filho que lhe nasceria devia ser chamado Ismael. Nesta época, Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Anos depois, quando Abraão preparou um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, à idade de cerca de 5 anos, Sara notou que Ismael, filho de Agar, então com cerca de 19 anos, caçoava de Isaque. Não se tratava de uma inocente brincadeira infantil. Conforme o próximo versículo dá a entender, pode ter envolvido escarnecer ele de Isaque, quanto ao seu direito de herdeiro. Ismael manifestava com isso logo cedo as características antagônicas que o anjo do verdadeiro Deus Jeová predissera que ele mostraria, conforme registrado em Gênesis capítulo 16, versículo 12. Pelo que parece, temendo pelo futuro de seu filho Isaque, Sara solicitou a Abraão que expulsasse Agar e o filho desta. Isto desagradou muito a Abraão, mas orientado por Jeová, agiu conforme a solicitação de sua esposa. Logo cedo, na manhã seguinte, ele despachou Agar com o filho dela, dando-lhe pão e um odre com água. Agar vagueou pelo deserto de Berseba. Por fim se acabou a água e ela lançou o menino debaixo de um dos arbustos. Não é anacronismo mencionar Ismael como menino, pois a palavra hebraica Ielide, aqui traduzida menino, também significa jovem, e é assim traduzida em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Quanto a ser ele lançado sob um dos arbustos, embora se predissesse que ele seria uma zebra de homem, Ismael talvez não fosse muito robusto quando adolescente. Por isso, talvez fosse o primeiro a fraquejar, precisando do apoio de sua mãe. Isto não seria inconcebível, pois as mulheres naqueles dias, especialmente as escravas, estavam acostumadas a carregar pesados fardos na vida cotidiana. Parece que com o tempo, Agar também fraquejou, obrigando-a a deixar de apoiá-lo e colocando-o, talvez de modo um tanto abrupto, sob o arbusto protetor mais próximo. A própria Agar se sentou à distância de cerca de um tiro de flecha de seu filho, uma expressão hebraica comum que indicava a distância usual em que os arqueiros colocavam seus alvos. Portanto, o anjo de Deus clamou então para Agar, dizendo que lhe não tivesse medo e que Ismael viria a constituir uma grande nação. Ademais, Deus abriu-lhe os olhos para que ela visse um poço de água, no qual encheu o odre e deu de beber a seu filho. Deus continuou a estar com o rapaz. E com o tempo, ele se tornou arqueiro e passou a morar no ermo de Parã. Agar providenciou para ele uma esposa da terra do Egito. De acordo com o apóstolo Paulo, Agar figurava num drama simbólico em que representava a nação do Israel carnal, ligada a Jeová,
pelo pacto da lei dada a Moisés, inaugurado no Monte Sinai, pacto este que deu à luz filhos para a escravidão. Por causa da condição pecaminosa do povo, esta nação não pôde cumprir com os termos desse pacto. Sob este, os israelitas não se tornaram um povo livre, mas foram condenados quais pecadores dignos de morte. Portanto, eram escravos. A Jerusalém dos dias de Paulo correspondia a Agar, pois a capital Jerusalém, representando a organização do Israel natural, encontrava-se em escravidão. No entanto, os cristãos gerados pelo Espírito são filhos da Jerusalém de cima, a mulher simbólica de Deus. Esta Jerusalém, igual a Sara, a mulher livre, jamais esteve em escravidão. Mas assim como Isaque foi perseguido por Ismael, assim também os filhos da Jerusalém de cima, que foram libertos pelo Filho Jesus Cristo, foram perseguidos às mãos dos filhos da Jerusalém escravizada. No entanto, Agar e o filho dela foram expulsos, representando a rejeição do Israel natural como nação, por parte de Jeová, o verdadeiro Deus. E aí, galera do Biografia Exata, você conheceu a história na íntegra da escrava egípcia e concubina de Abraão, Agar. Matéria extraída do livro Perspicaz, fonte jw.org. Um abraço e até o próximo vídeo.